daria tudo que tivesse pra voltar aos dias de criança. Então, gente, hoje a gente vai aprender, né, a formar, a fazer os arranjos musicais, né? O que é muito importante fazer o arranjo musical, porque é aquilo que vai dar o tempero da música, né? Cada grupo tem a sua particularidade de arranjo, né? Suas características, e a gente vai falar um pouco geral sobre os arranjos e depois dar uma noção prática de como formar arranjo de uma música, né? Para formar arranjo, a primeira coisa é ter um conhecimento, ter conhecimento básico de harmonia, de acorde maior, acorde menor, de cadência, de encadeamento de acorde, né? Também um pouco de escala, tonalidade, que é muito importante, o tom, né? Então, se você tem esse conceito, mas não sabe escrever isso, não tem nenhum problema. A gente pega o nome das notas, escreve no papel, né? O importante é botar isso dentro de uma sequência, de uma regra, né? Anotar os acordes, fazer a anotação das harmonias, né? Beleza, o primeiro passo para formar um arranjo musical é planejar, né? Primeira coisa, escolher a música. Por que você está escolhendo? Se ela faz parte do seu repertório, né? Se ela faz parte do seu estilo musical. Então, essa escolha é o primeiro passo, né? Pegar no repertório e falar, pô, vamos escolher essa música para a gente começar a fazer o arranjo dela. Depois que você escolhe a música, você pensa em duas coisas primordiais, né? Os instrumentos que você vai utilizar, né? Quais os instrumentos você vai utilizar para compor esse arranjo. Porque cada instrumento vai ter uma técnica diferente, vai ter uns timbres, né? Então, é escolher os instrumentos que você vai colocar no arranjo, né? Para deixar bem claro a sonoridade da música. Depois também você tem que saber qual que é o nível do grupo que você está tocando, né? Não adianta fazer um arranjo muito elaborado se você tem músicos ainda que estão mais no começo, né? Então, fazer o arranjo de acordo com o nível que você tem dos músicos, né? Tem um arranjo, um músico menos acadêmico, vamos fazer um arranjo mais simples, né? Fazer um arranjo onde todos os instrumentistas do grupo conseguem tocar a música. Tranquilo? Não adianta nada fazer um arranjo super complexo para músico ainda que está no começo, né? Uma outra coisa que você vai, nesse momento agora, elaborar é a estrutura dessa música, né? Como é que vai ser a forma dela, né? Introdução, se no meio da música vai ter um interlúdio, né? Interlúdio é aquela pequena introdução no meio da música, né? Então é ver mais ou menos isso. Quase montar a estrutura da música, né? Ela vai ter introdução, ela vai ter parte A, ela vai ter refrão, se vai ter solo no meio, interlúdio, né? E como é que vai ser o final dela, né? Uma outra coisa que você tem que determinar nesse momento é a questão da tonalidade. Se você estiver trabalhando com sopro, né? Que tem instrumentos de sopro, é importante que você saiba que
que os instrumentos são transpositores, né? Trompete, bombardino, tem dois bemóis, aquelas coisas que são particulares nos instrumentos de sopro, né? É importante saber a tonalidade da música. Para quem vai cantar, para quem vai tocar, né? Moldar essa modalidade para que seja confortável para todo mundo, né? Depois disso, coloca no papel isso tudo. Vamos lá, nós vamos fazer a música Chove Chuva, né? Introdução e fazer fazer toda a estrutura da música. Tá tranquilo até aí, gente? Agora, isso tudo faz parte do planejamento. Depois que eu coloquei no papel, escolhi a música, fiz toda a estrutura da forma, a estrutura básica da música, né? E primeiro você tem a melodia, né? Vamos ver, o que é melodia? Melodias são notas tocadas uma após a outra que dá um sentido melódico, né? Dá uma coerência sonora. Normalmente a melodia fica para o cantor, né? Ou para o instrumento que vai fazer o solo, né? Depois você vem com a harmonia. A harmonia é a condução, né? Condução disso tudo interna e externamente, né? Se você tem baixos, os graves, você faz o alicerce nele, né? E o baixo, né? Os baixos são importantíssimos, porque ele vai dar o nome do acorde, né? É importante trabalhar com os graves, né? Mesmo não tendo o baixo, instrumento baixo, né? Você ter graves que façam isso, né? É outra coisa, né? É o ritmo, né? A seção rítmica, né? É saber se o seu grupo tem percussão, tem bateria, pandeiro, né? Também tem que ser planejado, né? Onde vai entrar a percussão, onde vai entrar os instrumentos, né? O pandeiro, fazer uma distribuição bacana, né? Dos instrumentos de percussão, que são essenciais e perigosos, né? Então, mais um item interessante é o contracanto, né? O que é o contracanto? O contracanto ele é uma conversa entre a melodia e as vozes de apoio, né? Essas vozes de apoio pode ser baixo, pode ser vozes mesmo que você está conduzindo na harmonia. São os instrumentos que podem conversar com essa melodia, né? É isso, né? Contra o canto. É uma conversa em cima dessa melodia, né? São diálogos melódicos. Então, esse contracanto, ou contraponto, né? Ele é a conversa entre uma, duas ou mais vozes com a melodia principal. Então, são vozes que enfeitam, né? Ou destacam, ou enfatizam a parte daquela melodia principal. Os contracantos. Muito utilizado na música brasileira é o contracanto passivo e o contracanto ativo. O passivo é aquele contraponto onde a melodia tem uma função melódica como uma função harmônica. Ele pode trabalhar enfeitando a melodia, como ele também pode trabalhar como uma função de preencher a voz harmônica do grupo. Na verdade é uma melodia mais estática, né? O contracantativo, ele é independente da voz principal, ele é independente da melodia principal. Ele serve para destacar
alguns pontos importantes da melodia, com um ritmo mais rápido, um ritmo mais lento. Mas é fundamental que é o seguinte, que ele age independente da voz principal, né? Um bom exemplo do contraponto ativo por exemplo, a música Andança. Né? Eu vou colocar depois para vocês vão ver que ele faz um contracanto ativo, né? Essa música, o contracanto é tão verdadeiro, ele expressa tanto, que é quase que impossível você tirar o contracanto da melodia principal. O grupo de Seresta, nosso grupo de Seresta, nós vamos dar como exemplo aqui, né, e eu acho que a maioria de quem está formando o grupo, principalmente de Seresta, né, os instrumentos básicos, né, os que nós temos, para formar o arranjo em cima do que a gente tem. É aquilo que eu falei, né? Não adianta fazer um arranjo super elaborado, chamar um arranjador aí, né? Nossa, daqueles... E aí você não tem material humano para fazer aquilo, né? Então, o arranjo é de acordo com o nível que você tem dentro do seu grupo. O nosso grupo, ele é formado por 2 violões, né? 2 violões, atualmente 2 violões, um cavaquinho, às vezes um bandolim fazendo solo, um saxofone, percussão e vozes. Eu vou dar um exemplo aqui, hoje, de uma música do Ataúfo Alves, chamado Meus Tempos de Criança, em que a gente vai fazer o arranjo dela, o que a Seresta fez como arranjo, né? Primeiro vocês vão escutar a música toda, a música do jeito que ela foi arranjada, né? E aí eu vou explicando essas partes do arranjo. A gente pensou, a princípio, fazer o ouvinte, né? O público, a ter remeter à memória infantil dele, né? Na gravação, o arranjo de gravação, nós fomos para um colégio, né? Um grupo escolar e gravamos um recreio dos alunos. Qual que era a intenção? A intenção era começar com isso bem no fundo para remeter o ouvinte à sua memória, né? Sua memória afetiva dos tempos de escola, do recreio, né? E aí nós fomos subindo, aumentando essa intensidade das vozes infantis e das brincadeiras, né? E entramos, né, já cantando a melodia. Usamos para isso um violão base, um cavaquinho de centro e alternamos na primeira parte da música as duas vozes principais, ainda sem nenhum coro, né? Uma voz principal minha e uma voz principal do Tiquito, alternando a estrofe. Colocamos, para remeter toda essa paisagem infantil, né? Da memória, colocamos um acordeon bem assim, bem daquilo que você vai lá né, fazendo o que a gente explicou antes, né, dos contracantos, dos contrapontos. Tá tranquilo? Então, a primeira parte da música foi feita isso. Crianças, né, sons característicos de uma cidade do interior, né, a praça, o sino,
tá? Isso na gravação, né? Claro que ao vivo a gente reproduz isso na percussão. Triângulo fazendo sino e as emboladas, né? E depois a gente veio com um violão muito, muito básico, né? Os violões básicos, o cavaquinho de centro ali, né? E cantando cada um solo uma estrofe. Tá tranquilo, gente? Então vamos ver essa parte que eu falei, hein? Crianças, paisagem interior e o início da música cantada em solo. Tranquilo? Eu daria tudo que tivesse pra voltar aos dias de criança. Eu não sei por que é que a gente cresce se não sai da gente essa lembrança. Os domingos missa na matriz da cidadezinha onde eu nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Na parte B, né? Já entra as vozes, né? Firmando esse meio refrão, né? E aí entra um naipe de voz, né? Uma voz grave, uma voz média e uma voz mais aguda. Fazendo o refrão ficar um refrão mais forte, mas não forte o suficiente, né, para incomodar, não, né? Porque a ideia é remeter às memórias, né? As memórias infantis e da escola. E assim ele vai seguindo. Seguindo nos contrapontos, nos contracantos, né? Ainda com violão, acordeon, violão base, violão mais da baixaria e um cavaquinho de centro. Quando a gente acaba de cantar essa parte B inteira, para voltar na parte A, o que a gente está fazendo e que é muito... são as melodias, né? A melodia é feita por instrumentos, né? O primeiro solo ele faz com o violão, o acordeão continua fazendo a linha harmônica mais atrás, né? E aí vem o saxofone fazendo a grande diferença, assim, né? Aí vocês vão ver que o saxofone faz a melodia principal. E os outros instrumentos, os contracantos, os contrapontos. Como a ideia é remeter o ouvinte à sua infância, nós fomos fazendo um fade, né? Um fade e abaixando a música e fazendo ela saindo de mansinho, deixando só a memória. Volta então, as brincadeiras,
violinos, o sino, né? O som da praça. Então, isso é um arranjo feito para uma música, né? Nós estruturamos a música, botamos ela na forma, né? Ela teve uma introdução, ela teve a parte A, a parte B, voltamos nela assim, fazendo um interlúdio, fazendo uma volta, né, da introdução, e depois fizemos um fade fazendo o final dela. Tranquilo? Beleza, gente. Eu daria tudo que eu tivesse pra voltar aos tempos de criança. Eu não sei por que é que a gente cresce, se não sai da gente esta lembrança. Aos domingos missa na matriz, na cidadezinha onde eu nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Que saudade da professorinha, ele me ensinou o beabá. Onde andará Mariazinha, meu primeiro amor, onde andará? Eu igual a toda meninada, quantas travessuras eu fazia, jogo de botões sobre a calçada. Eu era feliz e não sabia. Que saudade da professorinha, ele ensinou o beabá. Onde andará Mariazinha, meu primeiro amor, onde andará? Eu igual a toda meninada, quantas travessuras eu fazia, jogo de botões sobre a calçada.
não sabia. Eu era feliz e não sabia.